Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens extra, o mundo acabará amanhã de manhã, e tem sido muito legal eu tenho recebido muitos feedbacks legais, porque é um assunto que causa tanta confusão, causa tanta polêmica, causa tanto problema, e a gente gosta de uma teoria da conspiração, a gente gosta de uma coisinha ali oculta, subversiva, de um código, de uma coisa. Essa semana eu fui falar na escola dos meninos, até falei sobre isso. Eu falei, a gente nos anos 90 foi treinado para ouvir disco ao contrário, para ver mensagem oculta nos filmes, para o roupa não sei do que, o rótulo não sei da onde, a embalagem não sei do que. Faz 30 anos que a gente está sendo treinado. E agora, no mundo de pandemia, que realmente a ficção virou realidade, a gente meio que dá uma surtada, né? E o intuito da nossa mensagem, dessa série de mensagens, é que o nosso coração se aquiete, que a gente se lembre. Eu tenho falado aqui vez após vez, tanto Jesus, em Mateus 24, no texto registrado em Mateus 24, quando ele fala sobre a destruição de Jerusalém, foi a nossa primeira mensagem, quando ele fala sobre os tempos do fim, quanto Paulo, na primeira carta de Tessalonicenses, na segunda carta de Tessalonicenses, João e Apocalipse, eles não escreveram para alarmar a igreja, eles escreveram para dizer, gente, Deus reina, se aquietem, se acalmem, vocês são povo de Deus. Essa canção que nós cantamos, Ele é digno, no original, ele fala, Jesus irá amar para sempre aqueles, eu esqueci como a gente cantou aqui, mas no original fala, Jesus segurará para sempre aqueles que lhe pertencem. Aqueles que pertencem a Jesus não escapam no meio das suas mãos. Aqueles que foram salvos pelo sangue do Cordeiro não são perdidos por Jesus no meio do caminho. Fala, eu tinha 10, agora só tenho 9, cadê o que estava aqui, né? Cadê o Denis que estava aqui? Não sei, sumiu. A gente não se perde. A gente está sempre debaixo da soberania e do cuidado de Deus. E hoje nós vamos falar, eu botei aí o título da música do Iron Maiden, né? 666, The Number of the Beast, né? Que nos anos 80, aliás, era outra coisa, né? Rock é do capeta, rock é do diabo, então não podia tocar rock. Vários livros foram escritos sobre isso, sérios até. Né? Como que a 666, o número da besta. Afinal, quem é o anticristo? E a gente vai conversar sobre isso, mas hoje eu queria começar já lendo o texto bíblico. E a gente vai ler o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, um texto que a gente já leu, mas a gente vai ler ele mais detalhadamente, mais extensivamente. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, todo o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, que é bem curto, mas é bem profundo. Vamos ler? Diz assim: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente. Primeiro, Paulo roga, para quê? Para que as pessoas não se alarmem e não se abalem. Só fazer uma pausa aqui, por que eles estão abalados? E por que eles estão alarmados? Se vocês se lembrarem, a gente leu 1 Tessalonicenses nas mensagens passadas. Na 1 Tessalonicenses, na primeira carta, Paulo está escrevendo, porque Timóteo trouxe um relatório, de que o pessoal estava se alarmando, porque eles achavam que Cristo estava demorando para voltar. E alguns irmãos da igreja estavam morrendo. E se eles estavam morrendo antes de Cristo voltar, o que acontecia com eles? E aí Paulo faz todo aquele discurso falando os que estiverem dormindo serão ressuscitados, nós os que estivermos vivos. Então lá eles estavam achando que estava demorando. Agora eles acharam que veio rápido demais. E aí Paulo fala assim, olha, calma, não aconteceu ainda. Ele diz, olha, quer por profecia, não se deixe abalar, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós. Olha, fake news é um negócio antigo, né? Como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Nós falamos do dia do Senhor na semana passada. O dia do Senhor ainda não chegou. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, eu costumava lhes falar dessas coisas? E agora vocês sabem o que eu está detendo, para que Ele seja revelado no seu devido tempo.
A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas a que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da justiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus escolheu-os para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas. Aqui está um ótimo conselho para nós: permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, que quer de viva voz, quer por carta nossa, que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus de nosso Pai, o Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações, os fortaleça, para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Aqui está um dos capítulos mais difíceis de toda a Escritura. Se você leu esse capítulo e não entendeu nada e dá vontade desesperadora de pular, porque você ficou com medo, você não está sozinho. Paulo escreve coisa, e nós estamos numa desvantagem. Eu não sei quantos de vocês perceberam qual foi a desvantagem. No versículo 5 ele fala assim: lembram-se do que eu falei para vocês quando eu estive aí com vocês? E aí no final ele fala: permaneçam firmes no conhecimento, nem seja pessoalmente ou por carta. Qual que é a nossa desvantagem? A gente não sabe o que ele falou pessoalmente. Ninguém gravou, não tinha um celular, não tinha um Zoom transmitindo, não tinha uma transmissão. A gente não sabe o que Paulo falou para a igreja de Tessalônica. E aqui ele não fala: lembra que eu falei isso, isso, isso? Ele não faz isso, ele fala: lembre-se do que eu falei, e passa o assunto. E aí os curiosos como eu morrem, porque a gente não sabe o que o apóstolo Paulo falou. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, né? Quem está no controle do processo da inspiração é o Senhor. Se Paulo não escreveu, Deus permitiu que ele não escrevesse. É porque a gente não deveria saber, né? Conformemos-nos e sigamos sem saber. Mas tem muita coisa legal nesse capítulo, e muita coisa legal para a nossa instrução, para a nossa edificação. Primeira coisa, se há uma dúvida que persiste na igreja evangélica, é saber quem será o maldito, porque não é bendito, do anticristo. E essa não é uma coisa nova. Só recentemente todas essas figuras foram levantadas como possíveis anticristos: Hitler, Stalin, Napoleão Bonaparte, Emmanuel Macron, ex-presidente da França, e ali está o Obama com a cara do Hitler. Ali, The Final Antichrist, Barack Obama, né? Eu lembro que na época que Obama foi eleito, por ele ser de uma família, descendência africana, com raízes muçulmanas, o pessoal enlouqueceu e começaram a fazer questões com o nome dele, com a idade que nasceu, não, porque tudo... A gente fica com um radar de anticristômetro, sei lá como é que a gente poderia chamar, um Find the Antichrist, né? Você fica ali procurando, tudo apitou, isso é antigo. No período da Reforma Protestante, inclusive Lutero e Calvino escreveram dando a entender, nós vamos celebrar a Reforma Protestante daqui a uma semana, os 504 anos, dando a entender que os papas, que ali tinham mais de um papa no contexto, eram o anticristo. Por tamanha era a revolta contra a igreja católica, né? E aí as especulações não param. Só que, de novo, Paulo não está escrevendo para causar especulação. Se você tem uma figura do meio evangélico que se autoproclamou satanista, e alguns de vocês conhecem, sabem, leram, já viram e tal, eu também li, eu tinha 14 anos, li os livros dele, maluco. Eu fico pensando, minha mãe não tinha muito juízo na cabeça, minha mãe e meu pai, 14 anos, deixar um menino ler livros de ex-satanista, eu ficava lá devorando de madrugada, e lia, e estudava e tal. E essa figura, recentemente, teve nesses podcasts da vida aí.
E aí, num dos cortes de podcast, aqueles canais de corte, a chamada do YouTube é: eu já sentei na mesa com o anticristo. E é esse rapaz falando, que agora já é um senhor, falando sobre. A gente adora, vai ver lá, tem 2 milhões, não sei quantas visualizações, especulação, que a gente ama uma teoria da conspiração. Só que Paulo está escrevendo para trazer alento, Paulo está trazendo esperança, Paulo está trazendo uma palavra apostólica pastoral. A sua intenção é completamente oposta de alarmar, ele quer acalmar. A tradução literal do que Paulo fala: não deixe que ninguém alarme vocês, é ninguém tire vocês do equilíbrio mental. Sabe aquelas coisas, aquelas teologias que sacodem, aquelas más teologias que a pessoa perde o equilíbrio na vida? Você conhece gente assim, que viveu um ambiente eclesiástico pesado, manipulador, que a gente diria hoje tóxico, e a pessoa nunca mais se recuperou, a vida dela é toda desregrada, toda errada, porque ela acha: como é que Deus fez isso comigo, como é que fizeram isso comigo? A gente orou por abusos, pessoas abusadas espiritualmente, fisicamente, financeiramente, voluntariamente, no trabalho voluntário. E Paulo está aqui dizendo: olha, ninguém tira o equilíbrio mental de vocês. Essas fake news estão vindo aí para tirar. Né? Você estava bela e feliz, de repente veio uma maldita de uma fake news no teu WhatsApp ali: olha, não passe não sei o que no rosto, não deixe que pegue o termômetro na sua testa, olha o cartão de crédito. A gente começa a inventar loucuras, e Paulo está dizendo: gente, calma. O falso ensino, o que não vem da tradição apostólica, sempre vai causar confusão, sempre vai trazer desespero, né? E aí Paulo escreve para falar: antes que o dia do Senhor venha, tem que acontecer 2 coisas. Quais são as 2 coisas que tem que acontecer? Um evento. Ela vai ser um abrir e fechar de olhos, mas para os cristãos ela não vai ser uma total surpresa. Por quê? Porque a gente sabe o que antecede a vinda do Senhor. Há um discernimento na igreja, deveria haver um discernimento na verdadeira igreja cristã, para que se perceba: nós estamos, a gente não sabe a hora, a gente não sabe o minuto, a gente não sabe o dia, mas a gente sente a estação se aproximando, a gente sente as nuvens mudando, a gente fala: ih, vai chover. Há um discernimento espiritual para a igreja do Senhor, e Paulo então está escrevendo para dizer isso. E aí qual que é o evento? O evento é uma rebelião final, é um grande levante contra o Evangelho. Paulo usa a palavra no original apostasia, e eu disse para vocês que a apostasia é quem crê abandonar o que crê. Contra o Evangelho, contra o povo de Deus, como nunca antes na história. Essa força contrária já está em operação. Olha o que Paulo diz no versículo 7. A verdade é que o mistério... é uma força opositora que opera nos filhos do diabo, assim como o Espírito Santo opera nos filhos de Deus. Há uma força que opera nos filhos do diabo, e essa força é contrária à pregação do verdadeiro Evangelho. Só que isso, o apóstolo Paulo nos garante, vai aumentar de intensidade.
E ela chegará numa intensidade absurda nos dias imediatamente anteriores à volta do Senhor Jesus. Haverá uma rebelião declarada contra a palavra do Senhor, contra o ensino do Senhor. Se a gente olhar para a história, a gente vive um tempo de intensa oposição aos valores de Deus. Nós vivemos uma era que Tim Keller chama de era do ceticismo. Ou uma outra palavra, nós vivemos uma era de secularismo. O que é secularismo? É um abandono total de valores do reino de Deus. Os valores chamados judaico-cristãos. Vamos fazer um traçado rapidinho. Isso não começou hoje. Quando a Renascença, aquele rompimento com a mentalidade medieval, a Renascença lá por volta do século XVI, 1500 e pouco, trouxe aquele redescobrir das artes e tudo. A linguagem religiosa começou a sair de cena e as pinturas, as esculturas, quais eram as pinturas de Michelangelo, as esculturas de Michelangelo, as pinturas de Rafael, de Leonardo da Vinci, eram pessoas, seres humanos idealizados, os deuses gregos, a questão do corpo humano, das realizações humanas. Aquilo ali trouxe uma mudança de foco. A gente deixa a linguagem religiosa que dominou o período medieval, os motivos, as gravuras, as pinturas religiosas, e a gente coloca o foco na humanidade. Como o ser humano é bonito, como a humanidade é uma bela criação. Só que não é louvando a Deus pela humanidade, é a humanidade pela humanidade. E aí isso vai crescendo, crescendo, crescendo. A gente tem nesse período chamado humanismo, que é uma volta às origens. Inclusive há uma influência do humanismo no pensamento da Reforma Protestante. A ideia de valorizar o ser humano, redescobrir fontes antigas, adaptar. Só que isso atinge o ápice do movimento que todos nós já ouvimos, chamado Iluminismo, no século XVIII e XIX. E o que o Iluminismo faz? Debaixo do lema de René Descartes, penso, logo existo, que era na verdade uma ideia de que ele era cristão, e ele queria glorificar Deus através do pensamento dele, mas isso virou o lema, o mote secularista. A razão é o centro do universo, a razão é o ponto de partida. Através da razão nós vamos resolver tudo. Nós vamos descobrir as curas para todas as doenças, nós vamos resolver todos os conflitos, nós vamos atingir a paz mundial. Tanto que o lema, inclusive, está na nossa bandeira do Brasil, é ordem e progresso. A ideia de que a razão traria progresso, que a humanidade agora vai melhorar, que a humanidade agora vai crescer. Aí, no começo do século XX, traz a Primeira Guerra Mundial. O pessoal que estava crendo no progresso viu que deu uma... o gráfico estava subindo, 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 caiu lá embaixo. E aí, veio a Segunda Guerra Mundial e passou do chão, aí foi negativo. O pessoal cavou para achar o gráfico. A linha entrou embaixo do chão. E aí o pessoal falou, caramba e tal. E aí surge um movimento jovem, espiritual, político, cultural, de um rompimento e falar que o que a gente precisa é romper com os valores antigos. E isso aconteceu na década de 60, de 1960, através do início da cultura pop, do movimento hippie, que dizia o mundo agora está entrando numa nova era espiritual, que era daí que veio um termo tão temido pelos evangélicos, nova era, que era a era de Aquários, aonde os planetas se alinharam e agora o mundo vai experimentar um novo momento. Por isso que a gente teve guerra, a gente estava debaixo dessa opressão. Agora os planetas se alinharam e a gente vai chegar num novo momento. E aí o grande hino desse movimento é Imagine, de John Lennon, que diz: imagine um mundo sem guerra, sem céu, sem inferno. Um mundo onde todo mundo vive em paz, onde todo mundo dê as mãos. Um mundo maravilhoso, onde todo mundo canta. Sabe aquela coisa? Esses dois hinos aí da música internacional. E aí, tudo começou a ser questionado. Então, por que eu tenho que casar? Por que eu tenho que me submeter ao marido? Por que eu tenho que trabalhar? Por que eu tenho que fazer sexo só depois de casar? E aí começou questionamentos, e a sociedade experimentou um rompimento com os valores judaico-cristãos. Ah, todo mundo era cristão? Não. Mas existia na sociedade
um conhecimento, uma ideia de certo e errado, de pecado, de valores que foram trazidos pelo cristianismo ao longo da história. E aí começou uma era chamada secularismo, a era secular, onde agora as pessoas estão ao Deus dará. As pessoas são governadas pelo próprio apetite, as pessoas são governadas pelos próprios valores. Por isso que começa um período que a gente diverge, os estudiosos, divergem sobre as terminologias. Uns chamam de hipermodernidade, outros chamam de pós-modernidade, outros chamam de ultramodernidade. Zygmunt Bauman diria que é uma era líquida onde as coisas perderam a forma. Por que é a era líquida? Porque o líquido toma a forma da embalagem onde ele está. Se está numa embalagem quadrada, vai virar quadrado. Se está numa embalagem de garrafa, vai fazer o formato de garrafa. Se está numa bolinha, vai virar uma bolinha. A gente se adapta. Ninguém tem valores sólidos. E aí a gente chegou nesse tempo, e cá entre nós vivemos. Nietzsche escreveu um livro, o filósofo Nietzsche, escreveu um livro chamado O Anticristo. E Nietzsche, percebe, tem gente que acha que Nietzsche profetizou, não é essa a questão. Nietzsche, ele tinha, isso na filosofia chama Zeitgeist, é o espírito da época. Há um espírito na época, que Nietzsche, com as anteninhas dele, sempre tem alguém que está ligado. O Zygmunt Bauman foi um desses. Está ligado no que vem depois. No que ainda vai vir. Só que esses caras recebem isso com 50 anos, eles percebem a coisa acontecendo. E Nietzsche percebeu que a sociedade caminhava por uma era que eles iam abandonar a ideia de Deus e falar: nós não precisamos de Deus. Por isso que Nietzsche fez a frase famosa que as pessoas acham que era ele profetizando. Não, Deus está morto. Querendo dizer, a sociedade não precisa de Deus mais. A sociedade abdicou da ideia de Deus. E aí, esse senhor aqui, chamado Francis Schaeffer, ensina para nós, um grande pastor, grande escritor. Se você quer entender tudo isso que eu estou falando de forma mais profunda, você precisa ler Francis Schaeffer. Já vou até falar quem são. Essa aqui é a discípula de Francis Schaeffer, chamada Nancy Pearcey. Verdade absoluta. É um livro de 600 páginas, mas necessário, e é bem fácil o entendimento, para a gente entender como que isso foi se desenvolvendo no feminismo, no trabalho, na família, cada questão da cultura, como que isso foi sendo trabalhado ao longo do século XX. E esse senhor, já falecido recentemente, chamava James Sire, que escreveu sobre cosmovisão cristã e o desenvolvimento das cosmovisões ao longo da história. Então, por exemplo, isso não começou do dia para a noite. O James Sire fala no livro dele, O Universo ao Lado, o seguinte: todo mundo era cristão, que Deus governava a natureza. Aí teve alguém que falou assim: gente, esse Deus criou o mundo, mas ele não está interessado no mundo. Ele criou e se afastou. E o mundo funciona sozinho, pelas leis da física, descobertas por Isaac Newton. Só que Newton descobriu as leis da física porque Newton era cristão e ele queria glorificar Deus, ele via Deus nisso. Aí o pessoal falou: mas esse Deus criou e largou. A gente crê em Deus, nós somos cristãos, mas a gente crê que Deus criou o mundo e largou o mundo. Aí vem um outro, mais um pouquinho para frente, e fala: e se não foi bem Deus que criou? Percebe? É passo a passo. Não é do dia para a noite alguém fala: ó, Deus não existe, o mundo não foi. Foram sendo colocados, tijolinhos, em direção a essa torre de Babel maluca que a gente vive na sociedade, em oposição a Deus. Em completa oposição. O que acontece? Qual é o resultado disso? Nós vivemos em uma sociedade completamente secularista. Você não tem base para falar para as pessoas: mas isso é certo e isso é errado. Tá, certo baseado em quê? Errado baseado em quê? Você acredita no quê? Há uma oposição. E aí, o Francis Schaeffer identificou que o que acontece na nossa sociedade? A religião ela é bem-vinda, desde que ela fique na esfera individual, na esfera pessoal. Todo mundo fala que religião é linda. Se você fala: a minha religião é minha, a sua é sua, e a gente vai viver bem. Que eu te respeito, você me respeita. As pessoas entenderam, e muitos crentes, inclusive, são ensinados, de que a religião, a visão religiosa, não tem nada a dizer no mundo. O mundo é governado por valores aqui embaixo. E aí a religião é para dar conforto no coração, para fazer uma cosquinha lá dentro, para você não ter medo da morte.
E aí cada um tem a sua, porque na verdade ela nem importa na vida verdadeira. A vida aqui embaixo é outra guerra, é outra luta, são outros valores. Não é assim que a gente vive, não é essa sociedade que a gente vive. O pessoal fala, tem duas coisas que a gente não discute, futebol e religião. Porque eles, não, e realmente, não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é simples. Tem muita gente mal preparada, muita gente maluca, muita gente que quer enfiar o evangelho goela abaixo das pessoas. Mas a gente não entende, até porque o evangelho, a gente não precisa de um imperador, presidente, governador, prefeito, rei, sei lá o quê, cristão. A gente não precisa disso. O evangelho nunca precisou. Constantino se converteu, beleza, o evangelho já tinha sido pregado no mundo inteiro antes de Constantino se converter. Aliás, muita gente encarou como uma tragédia Constantino ter se convertido. O evangelho nunca precisou disso. E aí há essa oposição aos valores de Deus. E aí há esse rompimento. Então, só que agora veja o que Paulo está dizendo. Por mais difíceis que os dias que a gente viva já sejam, parece que ainda nós não chegamos no estágio final. Eu estou aqui para dizer para você que a coisa deve piorar. Deve piorar. Daqui para frente, tudo vai piorar. Por isso que eu disse na semana passada, os dias que a gente viverá serão os dias que o Espírito será derramado como nunca antes na história da igreja, porque somente com o derramamento do Espírito Santo dessa forma, a gente vai subsistir nos dias difíceis que vêm pela frente. O John Stott divide bem essa passagem. Ele fala, o apóstolo vai descrever 3 coisas. Ele vai falar quem é o líder da rebelião, quando que essa rebelião vai acontecer e qual que é a dinâmica dessa rebelião. Então vamos lá. O anticristo, o filho da perdição. Primeira coisa, só João, nas suas epístolas, usa a palavra anticristo. Apocalipse não fala a palavra anticristo. Eu tenho certeza que você achou que falasse, não fala. Paulo não menciona a palavra anticristo. Paulo, no nosso texto aqui, ele chama homem do pecado. Homem do pecado é literalmente o homem contrário à lei, é o antinomista, é o sem lei. O homem do pecado é literalmente o homem sem lei. Filho da perdição e perverso. Perverso, aquele que tem a maldade dentro de si. Daniel, nos seus capítulos 7, 8, 9, chama esse homem de o abominável da desolação. E essa figura está associada com a besta do mar, em Apocalipse 13, que a gente já mencionou aqui. Só para vocês entenderem, o capítulo 13 é uma continuação do capítulo 12 de Apocalipse. No capítulo 12 eu falei para vocês semana passada sobre o dragão que quer destruir, que quer comer o filho da mulher grávida. E nós vimos que era o dragão lutando contra a linhagem messiânica, Israel e a igreja, o plano de Deus. E aí, no capítulo 13, Satanás tenta imitar a Trindade. Olha aqui. Louco. Ele se coloca como pai, o dragão, o grande dragão, e de repente esse dragão tem 2 filhotes. Sai uma besta do mar e sai uma besta da terra. A besta do mar é o que imita o filho. Por isso ele é o anticristo. Tudo que Cristo é, esse maldito é o contrário. Tudo que Cristo é, esse perverso é o contrário. E a besta da terra, também chamada de falso profeta, é uma imitação satânica para o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E aí, há sempre essa tentativa de Satanás imitar o que Deus constrói. E aí João usa as imagens de Daniel 7. Como que João usa? Daniel diz, essa besta do mar, ela é semelhante ao leopardo, ela tem pés de urso e ela tem boca como de leão. O que significa? Você pensa, que bicho estranho. É que Daniel viu um que era como o leopardo, um que era como o urso e um que era como o leão. Só que em Daniel, cada um desses bichos era um império que viria governar o mundo. O que João está querendo dizer? João está querendo dizer, esse homem que vem do mar, esse imitador barato do Cristo, ele vai ser uma junção de
todo aquele ódio contra o evangelho que já esteve presente na face da terra. Todo o ódio e toda a perseguição contra o evangelho vai estar reunida nessa figura. Olha que coisa forte. Então, o ódio de Nabucodonosor, o ódio de Alexandre o Grande, a gente lê na Bíblia lá, Ciro, o meu ungido, a gente fala, olha, Ciro era um homem de Deus. Não, Ciro foi um homem terrível. A Bíblia só fala que ele foi meu ungido porque Deus o dobrou para fazer a vontade dele. Mas Ciro foi um homem perverso. Toda a abominação dos reis da terra será reunida, tipificada e unificada nessa figura que é a besta do mar. Ele vai trazer o espírito opositor que esteve em todos os impérios. Essa besta evoca o poder militar, político e econômico, usado a serviço de Satanás. A besta do mar evoca a ideia de que o mar representa o caos. Lembre-se, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus habitava sobre a face das águas. O mar sempre traz essa ideia do mistério. Por isso que há monstros no mar. E qual monstro no mar a Bíblia fala bastante, inclusive em Jó? Leviatã, o demônio, a besta que habita o mar. Esse bicho que sai do mar, ele traz tudo isso, a ordem, a desordem, o caos. E essa besta recebe o seu poder do dragão. Na palavra da moda, ele é empoderado pelo dragão. E aí ele vai tentar imitar a Cristo. A imitação é tão grande que ele chega a fingir uma falsa ressurreição. O texto de Apocalipse dá a entender que ele vai fingir uma morte e fingir uma ressurreição, para imitar a Cristo. E aí os cristãos são chamados a lutar contra a besta. Mas você acha o quê? Que a gente vai pegar em espada e vai lutar? Não. O texto é muito claro de Apocalipse. Como é que os cristãos lutam contra a besta? Você está preparado? Morrendo por amor ao Evangelho. Cristo Jesus lutou contra os principados e potestades, morrendo na cruz. Os cristãos lutam contra a besta, morrendo diante da besta. Por isso que o texto de Paulo diz que ele matou aqueles a quem Deus permitiu que ele matasse. E aí nós vamos ver como que o Apocalipse 13 mostra isso. Olha para você ver. Apocalipse 13, 4 a 8. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Olha o linguajar. Parece o linguajar dos Salmos. Quem é semelhante a ti? Quem poderá batalhar contra ela? Quem pode contra o braço do Senhor? Olha como isso vai emulando os cânticos. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus. Olha o nível de rebeldia. Para blasfemar do seu nome. Agora não vai ser uma blasfêmia contida, vai ser uma blasfêmia declarada, pública. E do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido, olha, o texto bíblico é lindo, né? Quem permitiu? Deus permitiu. E foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Paulo fala lá no texto de Tessalonicenses, que ele vai se assentar no trono, no templo de Deus. E aí muita gente fala, no final dos tempos o templo vai ser reconstruído. Pensa o seguinte, quando Paulo escreveu isso, o templo de Jerusalém não tinha sido destruído, mas foi destruído poucos anos depois. Então me parece que não é isso que Paulo está falando. Aí tem gente que fala, vai ser construído um novo templo para o anticristo se sentar no trono. Mas também não faz muito sentido isso. O que parece que Paulo está dizendo, a maior parte dos comentaristas entende, é que ao falar do templo, ele está querendo dizer, ele vai buscar toda a adoração que é devida somente a Deus. Ele vai querer essa adoração. Ele vai querer essa adoração. Né? E aí Paulo menciona, pelo linguajar, pelos termos, o que ocorreu em 169 a.C., que eu já falei para vocês. Antíoco IV, rei, que entrou, olha que loucura, ele entrou no templo em Jerusalém, 169 anos antes de Jesus. Ele entrou no templo de Jerusalém. E ele construiu uma estátua de Zeus dentro do Santo dos Santos. E ele mandou sacrificar um porco dentro do Santo dos Santos. E muita gente olhava para Daniel, que falava sobre o abominável da desolação, e falava, esse é o cumprimento. Só que Paulo está dando um outro entendimento. Paulo está falando, como Antíoco fez antes da primeira vinda de Cristo, vai vir um outro, pior do que ele.
e vai fazer algo pior do que Antíoco fez. Aquele lá quis se sentar no trono, esse vai querer se sentar no trono. Ele vai fazer algo abominável, abominável. Então, durante toda a história da igreja, a gente já tentou descobrir. E aí eu gostei muito do John Stott. John Stott diz assim, nós precisamos de humildade. A gente não sabe quem vai ser essa pessoa. A gente precisa de humildade, de cautela. O Hendrickson, grande comentarista bíblico, chama essa pessoa, esse anticristo, de uma pessoa escatológica, uma pessoa do fim dos tempos. Muita gente fala, não é uma pessoa, é um sistema. Sim, é um sistema. Já está em operação. João diz, há muitos anticristos. Mas, queridos, não nos enganemos. No tempo do fim, virá uma pessoa que se levantará contra o nome de Deus. E se colocará acima de Deus. E vai evocar toda a adoração. E eu queria estar aqui para dizer para vocês que a igreja não vai estar aqui para sofrer isso. Mas a Bíblia é muito clara ao mostrar que os santos serão entregues a Ele. E vencerão a besta, morrendo debaixo do poder dela. E aí a gente chega já caminhando para o final. Paulo diz que o anticristo será revelado, mas há dois poderes em ação. Há algo que o detém. Por que ele não foi revelado ainda? E aí ele diz, há dois poderes em ação. O mistério da iniquidade. Então, já está em operação. A iniquidade, a gente orou por crianças abusadas, por corrupção, por prisioneiros, já está em corrupção, já está em operação. E há uma força que está detendo a revelação do anticristo. E aqui que a coisa pega. Porque Paulo fala, vocês sabem qual é essa força? Porque eu contei para vocês. E a gente aqui arranca o cabelo e fala, não, como? Agora que eu tinha que saber que força é essa. E Paulo não fala. E aí os comentaristas sugerem três coisas. Quais são três forças que seguram o anticristo? Alguns sugerem o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem bloqueia a revelação do anticristo. Por isso que na visão dispensacionalista, pré-tribulacionista, o que acontece no arrebatamento? O Espírito Santo, você foi ensinado sobre isso, é tirado da terra. Porque esse texto está linkando essa visão. De que o Espírito precisa ser tirado da terra para que o anticristo se revele. Porque ele não se revela enquanto o Espírito está na terra. Mas essa visão surgiu só em 1830. E é uma visão que tem pouco embasamento, pouquíssimo embasamento. Há, na verdade, uma grande forçação para que o texto diga isso. Porque o texto não diz isso. Há um segundo entendimento. O segundo entendimento é que a própria força é o Paulo representando os apóstolos e a pregação do evangelho. Enquanto o evangelho for pregado, o anticristo não se revela. Tá. Só que preste atenção, não sei se vocês prestaram atenção. Paulo fala, tanto para o Espírito Santo quanto para ele mesmo, para o evangelho, ele fala de um jeito muito enigmático. Ele fala, há algo segurando. Tá, por que ele não escreveu? Ele falou, lembra que eu falei? Quase assim hoje a gente falaria, talvez eu esteja grampeado. Esses políticos que são grampeados. Ele fala, não posso falar aqui. Né, eles não falam, porque estão com medo de sangrar. Paulo está quase com medo de estar grampeada a comunicação dele. Se fosse o Espírito Santo, ele poderia falar claramente. Se fosse a pregação do Evangelho, ele poderia falar claramente. Por isso, a maior parte dos comentaristas, John Stott, o Gordon Fee, o Hendrickson e o Barclay, 4 que eu consultei, os 4 concordam que a melhor interpretação é que Paulo está falando do Império Romano. Aí você fala, hã? O Império Romano está segurando a manifestação do anticristo. Agora eu explico. O Império Romano é uma figura. De quê? De um governo que tem ordem e lei. De que há uma ordem na sociedade. Porque esse homem é o homem sem lei. Quando ele se manifestar, não haverá mais ordem no mundo. Haverá uma total, qual que é o conceito dessa falta de ordem? Anarquia. Haverá uma total anarquia. E quando a anarquia se manifestar, o filho da desolação, o homem abominável, o perverso, vai se manifestar junto. Por isso que ele fala, deixa eu só voltar para vocês verem, olha. Vou voltar no texto rapidinho para vocês verem. Ele diz, preste atenção, e agora vocês sabem o que o está detendo. E aí ele fala aqui, a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele. Aí você fala, peraí, mas é o que ou quem? É o que ou quem? E essa coisa da lei,
serve para os dois. O Império Romano é o quê, mas o imperador é quem? Tanto que vocês se lembram, e aí a gente vai caminhar aqui já para o final. Vocês se lembram? Aqui está a visão de Daniel. Só um resumo de Daniel. Olha só. Um rei que se exalta. Aqui, de novo, eu quero agradecer o Bible Project, que disponibiliza todos esses recursos, essas gravuras. Um rei que se exalta acima de Deus e persegue o povo de Deus. Que está lá em Apocalipse 13. É uma junção. Aqui, ó. As 4 bestas aqui, ó. Parecidas. E aí aparece o filho do homem. E aí no capítulo 8, ele vê o Império Grego e o Império Medo-Persa. Ele vai vendo. Então, Apocalipse está tudo isso na sua visão. E aí foi o que eu tinha falado para vocês, né? O anticristo será revelado. Quem que tira? O Espírito Santo? Paulo? A maioria entende que é o Império Romano. E aí, o Império Romano é esse algo e esse alguém. E por isso precisava de um cuidado, porque Paulo não podia falar. O que segura a vida do anticristo é o Império Romano. Ele tinha que tomar cuidado, porque ele era um cidadão romano, inclusive perseguido pelo próprio império de quem ele era cidadão. Então, o poder do anticristo está operando, nós sentimos a sua presença. Há um secularismo, há um radicalismo de esquerda, há um radicalismo de direita. Mas chegará o momento que essas coisas virão à tona de um jeito muito mais forte. E aí nós chegamos no último ponto, e eu quero encerrar com isso aqui. Como será a vinda desse homem perverso? Paulo diz, com sinais e maravilhas enganadoras. Primeira coisa, será uma rebelião de ordem global, visível e política. Paulo usa o mesmo vocabulário que ele usou para falar da volta de Jesus, da vinda, da segunda vinda de Jesus. Ele usa para falar da revelação. Ele diz, olha, a parousia do perverso, a vinda do perverso. Ele fala a parousia do Senhor, a vinda do Senhor. Aí ele fala, Jesus será revelado dos céus. Aí ele fala, o iníquo será revelado. Cristo vem em poder e glória. O homem da iniquidade vem com sinais e maravilhas e enganadores. E aqui eu quero fazer um alerta. Cuidado para que a gente não caia na falácia de, nossa, mas tem tanto milagre acontecendo ali. Olha, mas tem tanto sinal acontecendo ali. Milagres e sinais nunca são a garantia de que aquilo é de Deus. Há sinais e milagres enganadores, oriundos de Satanás. Ai, mas eu fui no lugar lá, prego um evangelho falso, maldito, eu falo maldito porque é o texto bíblico, seja anátema, seja maldição. Ai, mas tem milagre acontecendo. Cuidado. Cuidado. Olho abertos. 2 abertos. E Paulo diz que ele vem para enganar. E aí ele diz, os que serão enganados rejeitaram a verdade. E aí eu me lembrei lá de Romanos 1. Depois você pode ir, um texto pesado de Paulo, que ele diz, os homens abandonaram a verdade e se entregaram às suas próprias paixões. Por isso, Deus os condenou, que sofressem no corpo a condenação dos seus desejos. A gente vive uma era, meus irmãos, cercado de pessoas que a sociedade encoraja a gente a seguir os nossos apetites. Você quer casar, casa, não quer casa, quer descasa, quer fazer sexo, faz sexo, quer usar droga, usa droga, quer fazer isso, você faz, siga o seu coração, siga o seu apetite. Abandonamos qualquer ideia de verdade. E o termo de Paulo é, e Deus permitiu com que eles fossem enganados. Deus fez, aí você fala assim, pô, mas Deus fez com que fossem enganados? É como a história de Faraó. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. A gente fica, ai, tadinho do Faraó. Não é tadinho do Faraó. Quando diz que Deus endureceu o coração de Faraó, está dizendo, Deus, na verdade, soltou o coração de Faraó para seguir a sua natureza. A natureza do Faraó era aquela. Quando Deus segura, ele fala, peraí, só um pouquinho, não seja tão mal assim, faça o que eu estou mandando. Com Ciro, Deus falou, Ciro, manda o povo voltar para Jerusalém. Na verdade, quando diz que Deus permitiu, que Deus enviou, está dizendo, Deus soltou para que as pessoas seguissem a sua natureza, a sua inclinação. De novo,
nós vamos viver uma época que a igreja vai precisar santificar cada vez mais. O discurso da igreja vai se tornar cada vez mais contracultural. E eu tenho para mim que dentro da própria igreja institucionalizada, nós vamos bater cada vez mais cabeça. Nós vamos precisar contrariar cada vez mais. Nós vamos precisar estar cada vez mais alertos, porque a guerra é enorme. Mas uma coisa já nós temos certa, a vitória é garantida. Eu encerro aqui, e eu queria deixar isso aqui para você. John Stott resume muito bem esse trecho e diz assim: haverá 3 estágios. Primeiro, tempo de restrição e operação subversiva da iniquidade. Nós vivemos esse tempo. Pode parecer que não, mas a iniquidade ainda está restrita. Ainda está restrita. Ele diz, vai haver um tempo de rebelião declarada, que nós estejamos prontos, que nós estejamos preparados. E aí ele diz, haverá um tempo de retribuição, que é o tempo da vingança do Senhor, e aí a vingança do Senhor virá, e a vitória é certa. Eu me lembrei aqui da canção do Ademar, né? A vitória do Senhor é certa, aleluia, com o sopro de sua boca assim destruirá o inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo vem, dominará. A vitória do Senhor é certa. Nós falamos semana passada, a batalha do Armagedon é a batalha mais michuruca da história, porque não tem batalha nenhuma. Cristo Jesus já chega e já derrota. Não tem sangue, não tem derrota, não tem nada. Se fosse no cinema, a gente ficava esperando, não tem. Passou. Você fala, eu dormi na cena da batalha. Não, não teve batalha. Ele venceu. Glória a Deus, ele venceu. E aí, 3 conselhos para nós. Devemos estar atentos aos sinais, pedindo a Deus discernimento. Eu coloquei ali, atenção. Que Deus derrame sobre nós discernimento, sabedoria. Devemos saber que a iniquidade, os anticristos já estão em operação. Por isso, cuidado. 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 Nem todo mundo que diz, eu sou de Cristo, é de Cristo. Cuidado. E por último, nós devemos ao mesmo tempo nos tranquilizar. Não vamos ficar, quem que quer fulano? Tranquilizemos. A vitória do Senhor é certa. Por isso, confie. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor nos ama tanto, que o Senhor quis que a gente soubesse o que nos espera. Nós não sabemos se nós estaremos vivos, mas enquanto estamos vivos, é nosso dever vigiar. Que o Senhor derrame sobre nós, como tua igreja, discernimento, sabedoria, em tempos tão difíceis que nós vivemos, em tempos tão líquidos, em tempos tão relativos, em tempos tão escuros, tempos tão complicados, de tanta fake news, de tanto diz que me disse, de tanta conspiração. Que o Senhor derrame sobre nós graça e sabedoria e discernimento. Que nós tenhamos fundamento, como o apóstolo Paulo orou pelos Tessalonicenses. Que a gente se apegue ao Senhor e às tradições. Aquilo que foi ensinado pelos apóstolos, aquilo que tem sido ensinado pela verdadeira igreja, o verdadeiro ensino do Evangelho. Que a partir aqui da IB Metrô, Pai, a pregação do verdadeiro Evangelho seja feita, que as nossas vidas sejam transformadas. E que nós sejamos sempre alicerçados no Senhor, para não sermos levados pelos falsos ensinos, pelas falsas doutrinas, pela toda essa confusão. E por último, que o Senhor renove no nosso coração a esperança de que a tua vitória é certa, que a tua vitória é garantida, que Jesus Cristo já venceu na cruz do Calvário, e no dia do Senhor, na parousia, no último dia, Ele simplesmente vai tornar essa vitória visível e declarada para todo mundo. É nessa esperança que nós nos alicerçamos. Que a graça do Senhor esteja sobre nós, que a verdadeira trindade, o verdadeiro Pai de amor, o verdadeiro Filho Redentor, o verdadeiro Espírito Consolador, esteja sobre nós, esteja em nós, e esteja operando através de nós. Que nós sejamos conhecidos como teu povo, que nós sejamos sábios, que nós sejamos amáveis, que nós sejamos acolhedores nesses dias tão difíceis. Que o Senhor nos dê graça, o Senhor abençoe as nossas casas, as nossas famílias, as nossas despensas, os nossos corações, as nossas mentes, as nossas emoções. Que nós sejamos guardados até o dia de Cristo Jesus. E nós dizemos, Maranata, vem Senhor Jesus.
No nome dele que nós oramos. Amém, amém e amém. Deus